Betinho, A gente já saudou todo mundo, né? E já deu as boas-vindas a todos, agradecendo ao Beto, que coordenou todos os encontros do nosso período de férias, como sempre, muito dedicado e organizado, e agradecendo a vocês que prestigiaram, né? Que estão aqui prestigiando. Dizendo que a gente está sempre vibrando por todos, pelos familiares, pela saúde de todos, e naquele desejo de que os nossos vínculos afetivos e fraternos que construímos ali no CCEPA, que nós tenhamos essa capacidade de alimentá-los no meio desse desafio tão grande que nos impõe um distanciamento físico. realmente. Né? Então, esses encontros são muito importantes para nós. A presença de vocês é muito importante para nós. Então, de coração, eu agradeço a vocês todos que estão aqui e desejo que façamos um trabalho bem produtivo. A palavra está contigo. Pessoal, nosso quarto encontro de férias, então correu tudo conforme o planejado, né, até agora. Então, a partir de final de janeiro, voltamos a nos encontrar. Agora a gente tem pela frente 2 semanas pesadas em reuniões administrativas, né, a partir da semana que vem e da outra. Então, não vai sobrar muito tempo para estudo. E daqui a 3 semanas a gente retorna com os grupos de estudo nos seus horários habituais, né, vou fazer uma rechamada, né, Dirce, do esforço virtual para a inclusão, o pessoal que ainda não está habituado em utilizar algumas ferramentas, e inclusive pelo WhatsApp, né, acho que já é um momento de se pensar em, de repente, fazer videochamadas até 8 pessoas, acho que vai facilitar. A questão de ficar com o vídeo aberto ou não, às vezes a pessoa está em casa, não quer aparecer, não tem problema, é só deixar o vídeo desligado e fica com o áudio ligado, fica falando, conversando, como se fosse uma conversa nas nossas salas de estudo. Então, acho que nesse ponto a gente só tem a ganhar. Também o planejamento para o ano que vem de ações virtuais de novos grupos de estudo, né, com novos cursos de introdução ao espiritismo, e estamos analisando como adaptar esse currículo, que era totalmente presencial, a um modelo agora vinculado com as necessidades desse tempo que a gente está vivendo. O tema de hoje, na verdade, ele é uma continuação, vamos dizer assim, do tema da semana passada, do nosso último encontro, né? No último encontro, a gente falou justamente do nem céu nem inferno, ou da suposta possível adulteração ou modificação na obra O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, na sua 4ª edição de 1869. Então, colocamos a questão das 3 últimas obras de Kardec, então, estarem sob suspeita, por terem sofrido modificações editoriais após o desencarne do autor. Então, pelas regras atuais de direitos autorais, teríamos que reverter, então, o estudo das edições anteriores ao desencarne de Kardec, então, ignorando ou passando essas modificações que ocorreram. Dentro do movimento espírita, a gente tem hoje 2 correntes principais, uma que defende a adulteração, proposital ou não, mas já na questão criminal mesmo, né, estaria ferindo o direito autoral de Kardec, essas modificações editoriais nas 3 últimas obras, e outros já têm outra interpretação, como o Código do Autor vem de 1886, ou seja, são quase 20 anos após o desencarne de Kardec, que a gente tem, então, fixado o direito moral do autor pela Convenção de Berna. Então, seria uma modificação passível legalmente de ocorrer pelos herdeiros, né, das obras. No caso, a viúva e depois os administradores da Sociedade Anônima, que passaram a ter os direitos de publicação a partir de junho de 69, 3 meses após o desencarne de Kardec. Então, estaria dentro do pressuposto legal daquela época, né? Vamos contextualizando. Então, não se poderia falar em adulteração como crime, mas sim como modificação. Mas, de qualquer forma, parece mais lógico retornar, então, às edições originais ou ao pensamento de Kardec. E esse é um movimento que já vem acontecendo há alguns anos. Agora, há pouco mesmo, eu estava me referindo ao episódio que me trouxe ao CCEPA, foi justamente num desses momentos de revisão
dos textos de Kardec com relação à Gênese. Então, frente a uma censura que não se podia falar do assunto dentro de um ambiente federado, eu acabei buscando um local onde eu pudesse, ao menos, questionar, né? Porque era proibido até levantar o questionamento sobre a autenticidade ou não da Gênese. Estava, na verdade, no foco ainda recente tinha sido lançado o livro a pesquisa da Simone Privato em espanhol, ainda não tinha a cópia dela em português, e o caminho se seguiu, como todos sabem, né, com a cisão, assim, dentro do movimento e até nas estruturas da federação, hoje sendo contestada com relação a algumas, vamos chamar de opções editoriais que ela seguiu da metade do século XX em diante. Do assunto específico, então. Então, hoje a gente entra nesse texto publicado pelo Paulo Henrique Figueiredo, no jornal Opinião, de dezembro do ano passado, né? Encerramento de 2020. Então, a gente coloca assim, esse resgate de Kardec, o resgate do pensamento de Kardec, eu identifico que ele acontece em 4 frontes principais. Eu vou fazer hoje diferente do que eu fiz das outras vezes, tá, pessoal? Eu vou dar uma introdução geral para delimitar o tema e já vou passar a palavra para vocês. Para a gente seguir nas dúvidas, acho que o debate vai correr melhor. Então, primeiro, só discorrer sobre esses 4 frontes principais de revisão. Uma é a historiografia, que é a revisão, então, desses documentos e textos do período. Então, é a contextualização da época onde Kardec estava inserido. As suas influências, o que estava acontecendo no momento. Então, a gente pega ali o espiritualismo, a questão do espiritualismo racional, a questão da briga do magnetismo ou mesmerismo com a ciência oficial, aquilo da década de 1830. Então, Kardec, quando lança o Livro dos Espíritos, ele vinha de uma tradição de estudo já do magnetismo há 35 anos, sendo secretário da Sociedade Magnetista da França, por diversos anos, ele como Hippolyte, né? Antes de assumir a alcunha de Kardec. Então, aquele contexto geral que Kardec estava inserido, com documentos, com identificação de quem eram as personalidades, quem eram os médicos. As pesquisas nesse sentido, então, eu posso dizer que estão mais centralizadas num site que é o Kardec Online, que é administrado pelo Adair Ribeiro. Então, se forem no Facebook, é só digitar Kardec Online ou Adair Ribeiro, vai para a página dele e também consegue achar o site facilmente. Então, tem essas... são os manuscritos, né? Os próprios acessos aos documentos e interpretação de documentos. Segundo ponto é a questão da biografia de Kardec, né? Pontos de revisão com base principalmente nas cartas pessoais dele. Então, a gente tem os aspectos psicológicos do autor ao longo do período dele, enquanto Hippolyte, enquanto Kardec, qual era a religiosidade do Kardec que se mostra nessas cartas. Então, essas interpretações ou revisões biográficas do autor estão centralizadas, vou dizer assim, no site do Facebook, que é o CSI Espiritismo, que é administrado pelo Carlos Sete Bastos. É uma pesquisa muito boa, documental, e de análise nesse sentido. Depois tem um terceiro fronte, que é a análise do método de Kardec, que é o controle universal dos ensinos dos espíritos, que é um método indutivo que parte da observação dos diversos fenômenos espíritas, ou dos diversos fenômenos mediúnicos, e chega numa regra geral, não vou dizer regra geral, numa hipótese geral. Na época de Kardec não tinha, ele não considerava uma verdade absoluta naquele pressuposto. Ela era válida até surgir um entendimento melhor, racionalmente. Então, era um método indutivo, né, com análise dessas observações que ele fazia dos diversos relatos mediúnicos, mas embasada na razão, na racionalidade, né, para fechar o que seria ou não um fundamento doutrinário. Passava por uma experimentação na Revista Espírita e posterior publicação nas obras. Daí a questão aí levantada pelo Paulo Henrique Figueiredo, que eu vou entrar agora, que é o quarto fronte, que é o fronte das consequências morais da filosofia espírita. Então, entra a questão que a Beta levantou agora há pouco, do tribunal da outra vida, a questão da culpa, a questão
da queda, a questão da heteronomia, esse confronto de ideias estava muito enraizado. Na verdade, ainda está. Para a maioria de nós, hoje em dia, quando a gente fala em causa e efeito, uma coisa a gente fala em ação e reação físicas, né? Uma ação corresponde a uma reação, né? Isso é imediato. Agora, tu transpor uma lei física para o universo moral é complicado. Então, quando se fala em causa e efeito hoje no movimento espírita, a gente tem a tendência a vincular com o karma e com uma relação direta, né? Quando, na verdade, quando a gente vai ver principalmente no Céu e Inferno, capítulo 8 ali, que foi o mais modificado, voltando então ao texto original, a gente tem sim uma causa e efeito, mas a gente tem uma causa e efeito relativa, porque ela é relativa ao grau de consciência que aquele indivíduo tem ao que ele está errando. Então não é não é uma relação matemática de 1 mais 1 é 2. Não, isso é do mundo físico. O mundo moral vai estar determinado pelo grau de consciência que o indivíduo tem do que ele está fazendo. E o caminho que ele faz de modificação. Isso é revolucionário em diversos momentos. A gente pode analisar basicamente o religioso. A gente vive já, eu não vou falar nem em cristianismo, já vou falar direto nas abraâmicas, vou voltar lá para o judaísmo. Então, vamos pegar, a gente tem 2.500 anos de uma religião, ou de uma tradição religiosa, dizendo que os dois pilares, quem conhece um pouco da simbologia seja das religiões de mistérios, ou seja hoje das sociedades iniciáticas, até hoje usam a figura dos dois pilares, né, os dois portões, enfim, é a justiça e a misericórdia, que pertencem a Deus. Então, o julgamento, o tribunal, ele vem de Deus. Isso só na mentalidade, aqui na nossa mentalidade judaico-cristã, que já é influenciada por uma mentalidade egípcia. Quando a Beta falou agora há pouco do tribunal, a primeira coisa que me veio à mente foi o tribunal de Osíris, né, que a gente volta lá no Egito Antigo. O coração era pesado. A intenção do indivíduo era pesada numa balança externa a ele, né, pelo deus Anubis. Se passasse, ele passava por um submundo ou por um, vamos dizer assim, um mundo espiritual mais agradável ou menos agradável conforme fosse o peso naquele tribunal. Então é todo um peso externo que vem, já vamos botar de 3.000 anos na nossa mentalidade, que a gente tem uma ruptura em Kardec. Ele se alinha com a linha dos iluministas e vai um pouquinho mais além, né? Porque mesmo naquela linha existia aquele debate. O homem é bom, mas é a sociedade que o corrompe. Já ouviram essa? Ou não, o homem é mau. O homem é mau por natureza, então ele tem que ser dominado externamente por leis. Isso é uma visão também das religiões, né? Da queda. O homem é mau, ele tende ao pecado, ele tende à culpa, ele tende, né, à danação. Então, estava dentro da mentalidade. Kardec vem e inverte isso. Não é que o homem ou a sociedade é boa ou mal. O espírito, ele começa simples e ignorante. A partir das suas escolhas é que ele começa no zero, ele pega aquela tábula rasa e joga lá no começo das encarnações. Então, eu tenho ali aquela página em branco que vai sendo preenchida com as minhas escolhas ao longo das minhas encarnações. E outra, essas escolhas vão ser baseadas no grau de entendimento que eu tenho, ao ponto de eu não poder ser diretamente culpado por algo que eu não tenho consciência, que é errado. Eu só começo a trabalhar num processo de arrependimento, ou como é que a gente vai chamar de libertação de hábitos, no momento que eu tomo consciência de que aquele ato era errado, no momento que surge uma culpa interior na minha consciência, eu tenho consciência de que aquele ato é errado. E mesmo assim eu continuo fazendo. Então, a partir daquele ponto, se eu continuar e gerar um hábito negativo, então aí sim eu começo no processo de expiação, mas antes disso não. O que no passado não era. Então era uma coisa muito talhão, olho por olho, dente por dente. Então aqui a gente inverte isso. E é algo para se pensar também com relação às modificações que ocorreram na obra. Então a gente tem um Kardec desencarnado e tem os editores que assumem. Essa mentalidade ela estava presente naquela época. Então, esses temas mais polêmicos, que destoavam demais do conceito ocidental daquela época, com as França do século XIX,
é normal que tenham sofrido algum tipo, eu acredito que seja normal que tenham sofrido algum tipo de modificação. Não vou dizer que foi legal, foi positivo, mas eu consigo entender a mentalidade da pessoa que fez, porque não entrava, eu não conseguia entender, porque era muito diferente do que ele estava habituado. Entendeu? Eu tirar a justiça das mãos de Deus, eu tirar a justiça externa e colocar ela nas minhas ações, acho que era um peso talvez muito grande. E o que na verdade, esses dois últimos pontos, tanto a análise do método de Kardec, quanto das consequências morais que a gente pode trabalhar, eles caminham juntos, né? Porque o método de Kardec, o controle universal, morre com ele. Quando Kardec desencarna em 69, a gente deixa de ter o controle universal. Então, eu citei aqui palavras de Kardec, tá? Sobre o método dele. O método do controle universal seria a garantia para a unidade futura do espiritismo e a anulação de todas as teorias contraditórias. 2. Seria a garantia contra alterações que poderiam sujeitar o espiritismo a seitas que se propusessem apoderar-se dele em proveito próprio ou acomodá-lo à vontade. Isso está naquele prefácio do Céu e Inferno que acabou sendo suprimido, porque acabava negando principalmente o principal opositor de Kardec, que era Rustang. Rustang se baseava unicamente em uma médium. A Emílie Collignon, recebendo lá as suas revelações de Moisés, dos apóstolos, etc. Então tinha um médium só recebendo espíritos que se identificavam como os top dos tops do mundo espiritual, como se fossem os donos da razão. Enquanto no método de Kardec, não. Kardec utilizava mais médiums. Um trabalho do professor Alexandre Fontes da Fonseca, que depois eu posso compartilhar com vocês, é um artigo curto, até que ele faz uma análise matemática probabilística, baseada no método de Kardec. Então, a gente sabe que do estudo do livro dos médiuns, a gente tem que o médium, quando está recebendo a comunicação, sempre vai existir algum grau de animismo, né? Vai sempre existir alguma interpolação do próprio médium no que ele está transmitindo de mensagem. Então, esse médium ele pode ser mais ou menos potente. Então, a gente pode colocar numa média de, sei lá, o professor Alexandre trabalha com a média de 50% e 80% hipotéticas, tá? Mas pode ser menos. Pode ser, por exemplo, 20% do que ele está recebendo é do espírito e 80% é dele. 50-50. Ou mais. Claro, aí teria que se considerar também médios em culturas diferentes, né? Recebendo mensagens diferentes. Então, Kardec se preocupava com isso, que tem uma grande quantidade de médiums. Segundo o professor Alexandre, pelo cálculo matemático, pelo menos 11. Seriam pelo menos 11, para se ter um nível de segurança naquela mensagem. Então, pelo menos 11 médiums, eu tenho uma coincidência de mensagens. Então, aquilo ali é algo que eu já posso pensar como talvez um fundamento, um começo de fundamento que eu posso começar a trabalhar. Menos que isso já não dá. Muito menos, então, trabalhar com um único médium. Eu estou trabalhando com a opinião ou do médium, ou do espírito, ou do grupo de espírito que está se manifestando através dele. Que daí entra ali, pode cair na questão do livro dos médiuns, que fala de fascinação, obsessão, etc. Ou seja, utilizar o método de controle também é uma forma de fugir da fascinação. Que tu previne que aquele grupo fique sob domínio de um determinado grupo de espíritos ou de somente uma visão do espiritismo. Eu vou passar a palavra já para vocês, tá? Se tiverem colocações. Só antes disso, fazendo já um start, porque a Beta falou, se ela quer complementar, é muito do que eu vejo com relação ao André Luiz, que eu já citei também com relação ao Jorge, que a gente vê bem na Revista Espírita. Todas as aparições do Jorge têm uma evolução dele. A médium era a senhora Cossel. E a visão do Jorge do mundo espiritual vai mudando conforme vai passando o tempo, porque ele vai ganhando novas percepções. A mesma coisa acontece com o André Luiz. A gente pode pegar o André Luiz e ler ele de uma forma estanque, né? Vou dizer uma forma literal do que está escrito, mas eu acredito que não é a melhor maneira de ler André Luiz. Até o Nosso Lar, se começar a ler o Nosso Lar, eu for ler o Nosso Lar da primeira à última página, vai se ver uma evolução na percepção daquele espírito com o que está acontecendo. Então, muito do que se relata pode ser a percepção daquele espírito para o que está acontecendo. Só.
não estou dizendo que não seja real, é real para aquele espírito que está percebendo aquilo daquela forma. Mas eu não posso dizer que isso é uma regra geral que vai acontecer com todos. Beto? E aí eu passo a palavra para vocês. Beto, eu não sei se é na obra do Paulo Henrique ou do Wilson Garcia, que tem uma curiosidade, eu não sabia, que a médium Émile Polignon, apesar de ter recebido toda aquela enxurrada de mensagens dos apóstolos, daqueles evangélicos todos, ela não compactuava com aquelas ideias, né? Quer dizer, ela recebia as mensagens, mas não concordava com elas. É muito curioso isso, né? Salomão, assim, ó, eu não li ainda o livro do Wilson, eu estou com uma fila aqui de livros aqui, o do Wilson ainda não está, mas vai ser um dos próximos que vai entrar. Sim. Mas o Paulo Henrique também fala disso, e eu me lembro quando a gente foi em São Paulo, lá, eu e o Vinícius, a gente foi no lançamento da FEAL e a abertura do CEDOR, tinha as cartas, né? Então já se sabia, só que é aquele tipo de coisa que foi pedido para não se divulgar, né? Porque ia gerar polêmica, enfim, esperar ter uma publicação oficial. Então tem a questão das cartas da Collignon para o Kardec e as respostas do Kardec para ela, as anotações dele. E sim, então ela estava bem consciente do que ela estava recebendo, né? E ela entrava em contato com o Kardec perguntando, olha, isso não me parece ser assim. E ele, para ela, não, realmente, né? Tem razão, está recebendo, então tá com cara de fascinação, e depois ele volta. Aí no livro do Paulo Henrique já tem esse diálogo do Kardec, ele fazendo essa pergunta aos espíritos, né, com relação ao Rustang. O que se esperar dele? E daí que os espíritos respondem que ele era um indivíduo que estava tendendo para a fascinação daquele grupo que estava se comunicando com ele. Assim, é bem interessante isso. A gente pensa, a médium do Rustang não ia estar se comunicando com Kardec. Mas não, ela era uma pessoa consciente e tinha esse contato com Kardec. E o Rustang já tinha rompido ali a partir de 63, 64, basicamente. Eu acho, inclusive, que esse critério do Kardec, da universalidade, é um critério real, trazendo para a vida da gente, né? Até eu formar uma opinião, até eu elaborar um conceito sobre qualquer assunto, a quanto material, a quanta biografia, a quantas pessoas, a quantas leituras eu recorro antes de fechar um pensamento, né? Ouço um, ouço outro, né? Ouço a opinião de vários, e no fim, depois de uma longa caminhada, que eu me sinto abastecida de informações, eu fecho aquele conceito, e sempre temporariamente, nunca definitivamente, porque o conhecimento é progressivo. Então, por que nós temos que aceitar uma ideia como um princípio doutrinário ou como uma verdade doutrinária vindo de um, ou de dois, ou de poucos espíritos? Porque na vida nossa não é assim, né? A gente escuta, a gente registra as opiniões, os conceitos, e a gente não é obrigado a concordar com aquilo e a aceitar. E a gente leva um bom tempo nesse processo elaborativo. E como tu bem disseste antes, né, Beto? Numa mesma obra, se tu acompanha a obra de um autor, isso é na filosofia, na sociologia, na psicologia, tu sente o crescimento daquele autor em cima daquele conhecimento que ele apresentou. Do início da primeira obra até a última. Tu vê a evolução e tu vê que ele esteve aberto a receber outras opiniões. Então, acho que Kardec estava certíssimo nesse critério, né, que ele delineava como dizia e chamava controle universal de opiniões dos espíritos, né? Isso é uma coisa que me parece tão natural da nossa vida, inclusive, né? Não é apenas de Kardec e nem apenas exclusiva da doutrina, né? Os médicos, como mudam de opinião, né?
porque ouvem um, ouvem outro, fazem congressos, fazem estudos, porque o conhecimento evolui. E para Kardec, a doutrina sempre foi e será evolutiva, né? Quanto mais a gente lê nas obras, mais a gente vê essa preocupação dele sempre muito presente. Fazer uma observação, então, nesse ponto, Dirce. Eu estava lendo, esse tempo tem um pensador que é o Karl Popper. Ele escreveu o princípio da falseabilidade na ciência, então ele é uma leitura de referência hoje quando a gente fala em método científico. E ele colocou a questão do método indutivo, ele colocou um exemplo. O problema do método indutivo é o seguinte, por exemplo, não é porque eu encontro, sei lá, 20 cisnes brancos que não vai existir um cisne preto. Então, eu não posso ter uma regra universal. O problema da universalização de regras, né? Isso agora, falando obra recente, final do século XX. Né? Se a gente for voltar, então, Kardec, final do século XIX, era um pensamento já inovador. Ele pegava o problema do método indutivo e baseava na racionalidade do tempo dele. Por que eu digo do tempo dele? Porque ele era consciente que a ciência evolui, que novas descobertas aparecem, então deveria haver uma progressividade nas hipóteses espíritas, caminhando junto com a ciência. Então, conforme surgem novos entendimentos que suplantam os antigos, a gente não pode ter um dogma, a gente não pode ter um fundamento fechado, uma certeza absoluta naquilo. Não, a gente tem hipóteses válidas nesse momento, conforme o nosso entendimento, né? a nossa racionalidade nesse momento, né? Esse espírito do tempo que a gente vive, ela vai se adaptando. Então, o espiritismo tem que se atualizar, né? Ou se contextualizar ao século XXI. Roberto? Oi, Leonardo. Tudo bom? Eu queria para início, assim, propor um raciocínio pelo absurdo. Vamos supor, com toda a dificuldade que você possa ter, vamos supor que o espiritismo não surgisse em 1857, que surgisse hoje, 2017. Quantos conceitos seriam diferentes? Isso é só para demonstrar algumas coisas que, de alguma maneira, o atavismo religioso, eu diria assim, em nós, acaba limitando a nossa visão. Por quê? Porque os espíritos, digamos assim, somos nós os encarnados. Em algum momento eu estou do lado de lá, e em outro momento estou do lado de cá. Assim como as nossas opiniões são relativizadas à opinião, porque uma coisa é eu dizer, eu acho isso, eu acho aquele outro. Outra coisa é eu embasar com comprovações científicas o que eu estou afirmando. Não vou entrar nesse método. Porque Kardec procurou, me parece, e para mim esse é o grande valor ao chamar e conceituar o espiritismo como ciência, e é pela atitude que cada um de nós tem que ter. Para mim, o grande valor do espiritismo foi exatamente assim. Eu não tenho que ouvir alguém para me dizer o que é certo e o que é errado. Tem eu que faço o juízo do que é melhor para mim. Se cada um tivesse isso, o espiritismo hoje estaria, com certeza, com o pé em 2021. Né? E nós ainda estamos presos a muitos conceitos de alguns anos atrás. E eu não estou fazendo assim nenhum juízo de valor sobre a codificação, porque era a equipe daquela época. Eu tive cuidado de rastrear na Revista Espírita e nas obras espíritas todo o colaborador desencarnado que se identificou na obra. Levantei o nome de 45, não sei se consegui abraçar todos. E tive cuidado de rastrear através do Google quem eram esses espíritos. 53% deles eram católicos.
mais uns 12 eram protestantes. Em resumo, a maioria era cristã. Tinha, evidentemente, pessoas que não se identificavam com religião, eram socialistas. A equipe era muito boa. Puxa, tinha cientistas ali de renome na França, participavam da Academia Francesa, outros que trabalharam no desenvolvimento, que hoje a gente nem sabe que eles participaram desse conhecimento. Então, eu digo assim, era da época, hoje temos outros. Para mim, o que Kardec procurou fazer, e nós devemos continuar, é naturalizar a mediunidade. Deixar ela, como ele diz, é um fato natural. E assim como é um fato natural, a opinião do espírito, necessariamente, eu vou respeitar como opinião. Assim como eu respeito a opinião do Salomão, da Dissa, do Beto. Mas não quer dizer que eu concorde com ela, que eu aceite ela. É diferente de um fato que tem uma comprovação científica, digamos assim, dentro dos padrões de hoje, que se considera assim, né? Então, me parece que esse é o primeiro ponto. Eu estava vendo falar da construção. O que nós precisamos nisso é nos despegar dessas amarras que o religiosismo traz em cada um de nós, e eu me coloco entre eles, né? De analisar muitas afirmações que o Espiritismo faz, que teria uma nova visão se eu fosse livre dessas amarras. Mas eu continuo dizendo, nós é que temos que fazer a análise, tomando como referência o que Kardec disse. Observação, universalidade, tudo isso aí é válido. Como a gente faz em muito da nossa vida, né? A gente quer tomar uma decisão importante na vida, a gente ouve vários familiares, pensa. Quando a gente quer tomar decisão em grupo, no trabalho, a gente ouve várias pessoas que a gente nunca se sente dono da verdade e procura, de certa forma, ver qual é que tem mais substância, não que seja definitiva, né? E acho que o Espiritismo também é assim. E Kardec sempre procurou dizer isso. Os espíritos, evidentemente, merecem todo o nosso respeito, e a opinião deles merecem todo o nosso respeito, e muitas vezes eles nos ajudaram e ajudam muito. Mas isso não faz com que eles sejam detentores absolutos da verdade. E isso Kardec sempre procurou tomar cuidado. Ou seja, somos nós encarnados com base no processo científico que nós conhecemos hoje. Eu não sei daqui 50 anos, daqui 100 anos, como que vai ser o mundo, né? Mas eu acho que o caminho é esse. E nesse sentido que eu vejo que o Espiritismo tem uma atualidade, uma progressividade estupenda. O que precisa é se despegar dessa religiosidade que de certa forma, é quase natural que cada um de nós tem em função de todo o nosso passado, que com certeza foi religioso, né? Márcio, eu achei muito interessante essa pesquisa, esse rastreamento que tu fizeste nos protagonistas, digamos assim, da Revista Espírita. Eu acho que tu deves escrever esse trabalho. A opinião já está aberto para receber pelo menos um artigo teu sobre esse assunto. Eu achei muito interessante. Pegando o gancho, né, dessa questão da metodologia usada por Kardec, eu quero fazer um comentário que a gente sempre repete, né, a respeito daquilo que o movimento espírita, de um modo geral, entende como sendo o processo da codificação. Como se Kardec tivesse tido um trabalho, digamos assim, de secretário, né? E que recebeu mensagens, comunicações, compilou, trabalhou aquilo, organizou e publicou. Mas essa questão do consenso universal do ensino dos espíritos é muito mais complexo, porque ele lidou, já foi lembrado aqui, que eram vários médiuns, mensagens aparentemente coincidentes, mas com algumas discrepâncias, textos que realmente não cabiam e ele simplesmente eliminava porque não respondiam nem à racionalidade
básica, que é da doutrina espírita, mas ele teve que trabalhar fortemente nesses textos, nessas mensagens, para, por fim, editá-las. Então, a decisão final era dele. Encontraria isso que diz que Kardec foi só um secretário. Não, ele foi, a meu ver, e já tem autores afirmando isso, Kardec é o autor, é o fundador da doutrina espírita, porque é a decisão final, corrigindo até mesmo algumas respostas dos espíritos, foi dele. E a atuação dele como pedagogo nesse aspecto é fundamental, porque isso aí também distingue o espiritismo francês, por exemplo, do espiritismo anglo-saxão, em que também, desculpe, mensagens, comunicações eram recebidas, mas não houve ninguém que se dispusesse a sistematizar, a compor um corpo de doutrina a partir das mensagens dos espíritos. Isso aconteceu na França, né? Eu acho que nesse ponto aí o Conan Doyle tinha razão, né, de que realmente ali era uma equipe preparada para isso. E também, a meu ver, ou pelo menos segundo a ótica de muitos dos nossos companheiros, Kardec foi o principal componente, o mais qualificado componente dessa equipe. Era isso. Eu gostaria de dar uma participação também. A partir do que o Dom Asmo falou, me ocorreu o seguinte: se nós formos comparar o que nos deixou, o que aconteceu com Kardec e com Rustem, eu diria, Rustem talvez possa dizer que tenha tido uma revelação. Kardec, ele partiu de fatos que aconteciam independente da sociedade espírita, que não existia ainda, independente dele, independente de qualquer um. Eram coisas que aconteciam corriqueiramente. Ele foi pesquisar aquilo, viu ali que havia alguma coisa por trás, e a partir daí ele fez praticamente um trabalho de entrevistas com as mais variadas personalidades que se manifestavam sobre o assunto, e daí tirou as suas conclusões que resultaram na codificação. Eu vejo muito pouca diferença das possibilidades de Kardec no tempo dele com as nossas hoje. Nós não temos uma tecnologia mais apurada para comprovar ou não a mediunidade frente à ciência oficial. Nós praticamente dependemos exatamente do mesmo processo, sem mudar em nada, de como se faz a comunicação através da mediunidade. Quer dizer, hoje nós estamos dependendo de quê? De médiuns, tal como Kardec dependeu, para receber comunicações, para poder entrar em contato e dialogar com espíritos desencarnados, para estabelecer, quem sabe hoje, um novo capítulo, alguma novidade, alguma coisa mais de acordo com o pensamento de hoje. Mas eu concordo com o Donácio, é basicamente isso que nós temos que é preciso, não digo que nós, mas em qualquer lugar, qualquer pessoa, que é uma necessidade voltar ao processo mediúnico, confiável, para retomar esse estudo, desenvolvimento, ver qual é o estado da arte do espiritismo, do mundo dos espíritos, ver como é que as novas mensagens hoje, por espíritos que não aqueles, ou talvez aqueles mesmo, que talvez fosse melhor, que os mesmos espíritos hoje se manifestassem e dissessem o que eles pensam do reino do reino dos céus, não ou que seja do reino dos céus, do mundo espiritual. Quer dizer, eu acho que basicamente nós estamos dependendo da mesma ferramenta, do mesmo algoritmo, dê o nome que quiser, mas eu acho que a situação não mudou. Fazer um complemento ali nessa última fala do Leonardo. Eu acho que, na verdade, piorou um pouco num sentido, tá? Num sentido cultural. Você lembra que, assim, Kardec, ele não identificava o médium, né? Ele se preocupava com o espírito que estava comunicando e com a mensagem.
Então, o médium não precisava ficar melindrado ou envergonhado pela mensagem que ele recebeu, porque não era dele, a mensagem era do espírito, né, que estava comunicando. Era aquela, então, ia fazer o peso, a análise daquela mensagem, a análise crítica, a leitura crítica da mensagem, mas sem aquele peso do médium. Hoje a gente tem uma inversão, né? A gente tem muito aquilo, a qual médium que falou isso? Parece que é quase uma chancela sacerdotal, né, pelo menos no movimento espírita brasileiro. Médium. É que continua sendo o X da questão. Concordo plenamente contigo. É isso de usar, vou usar 10, 11, 12 médiums diferentes. Naquela época, acho que era possível, hoje já está mais complicado. Outra coisa, na época de Kardec, ele usava a questão dos médiums às vezes não se conhecerem, né? Então, era uma forma dele ter um certo controle, que eles não tinham acesso às mesmas informações. Hoje isso já complicou um pouquinho também, né? Porque a gente vive num mundo globalizado. Então, por mais que o médium esteja na China e o outro nos Estados Unidos, eu vou dizer que um certo, sei lá, um nicho cultural comum eles já têm ali para transmitir as suas mensagens. Então, nesse ponto aí, são coisas que precisariam ser reanalisadas, né, ser repensadas também, nessas diferenças hoje, uma adaptação daquele método para hoje. Mas ele não existe mais. Como o Donato e o Leonardo falaram, ele parou, né? Parou com Kardec. O Kardec desencarna em março, em abril ele já não existe mais. Me permite uma parte, ó. Vai lá. Vamos supor que nós, Magda, vamos botar assim, vou ser otimista, que 30 anos estamos todos desencarnados, nessa nossa geração, né? Ai, me dá 40, vou puxar um pouquinho para frente. A Vivi protestou, viu? Por favor. Aí não chegar a idade do seu Jones, me dá mais 50 aí. Aí nós estamos fazendo aí você comparece assim, puxa vida, hein? Quando eu estava lá, eu botava dúvida em tudo que esses caras estão me perguntando. Agora eu vou dar meu ponto de vista que nós estamos defendendo hoje, né? Veja. Agora eles vão me ouvir. Eu acho que é mais... Veja, eu imagino Kardec, porque Kardec tem recebido milhares. Eu estou aqui com uma questão aberta. Ó. 807. Perguntas de Kardec. O que pensar daqueles que abusam da superioridade de sua posição social para oprimir o fraco em seu proveito? Os espíritos respondem. Eu fico imaginando que Kardec acabou, de certa forma, colocando a resposta. Entre outros, assim, ai deles, sofrerão tudo o que fizeram sofrer os outros, né? Quer dizer, é quase olho por olho, dentro por dentro, né? Hoje, o Kardec não aceitaria uma resposta dessa, né? Na época dele, ele não aceitou. Porque se a gente vai ler ali no capítulo 8, As Leis da Alma, ele diz com todas as letras que não existe tribunal, né? De que a coisa é lenta porque estamos em processo, né? Ele não aceitou na época dele, muito menos hoje. Eu digo assim, algum motivo ele compartilhou muitas responsabilidades também com os espíritos. Ele deve ter pensado assim, bom, eles estão aceitando tantas coisas minhas que eu vou ter que, de repente, pôr a opinião, de repente, do seu fulano, né? Deve ser uma coisa mais ou menos assim, eu imagino. Né? Uma pergunta. Quando você fala em justiça divina, cabe falar em misericórdia? Justiça e misericórdia são coisas que coabitam? Misericórdia, para nós, está mais como perdão. Justiça é aquilo ali. Justiça é justiça, né? Quer dizer, existe uma lei e, frente àquela lei, tu vai ter sentir mal frente a ela quando tu chegar à idade ou à situação de entender realmente o que tu fizeste, e vai te sentir na necessidade de reparar, de fazer alguma coisa para reequilibrar o mal, para colocar as coisas no lugar. Quer dizer, misericórdia, eu acho que é uma coisa muito para nós humanos. Agora, na justiça divina, como é que isso aí funciona? Existe isso? Alguém pode ser perdoado depois de fazer todo o mal que foi? Não tá, esquece isso, tá, meu filho? Vai, agora só daqui para frente está zerado, tá? Mas abre o olho, hein? Não é assim. Leonardo, né? Eu acho que isso ainda é efeito da
antropomorfização de Deus. Exatamente. Lei é lei, está acabado, né? A justiça divina perdoa, né? Deus não perdoa, porque não julga. Exatamente. Deus não julga, né? Isso está muito bem desenvolvido no livrinho do Lázaro, né? Do Boberg, né? Quando ele fala no conceito de Deus, né? Quem castiga, quem perdoa. Eu li, agora não vou me lembrar onde, eu acho que é na Viagem Espírita, que o Kardec diz que o verdadeiro espírita, ele não perdoa, porque ele não é julgador de ninguém. Exatamente. Ele não perdoa. Olha, quando eu li isso, eu botei o chapéu, né? Porque eu tantas vezes já achei que perdoei e que fiz uma coisa muito boa perdoando, né? E aí eu fui refletir sobre isso e como é verdadeiro. E se ele não julga, e se a lei dele considera o homem na sua natureza, tal como é, que é lá a parte do simples até a perfectibilidade, a justiça divina, se nós entendemos essa justiça divina como lei divina, esse, como diz o seu Jones, esse programa, esse algoritmo da vida, que para o seu Jones é definido como Deus, né? Se nós entendemos Deus, esse Deus, é a sua justiça que nos considera na nossa natureza, nas nossas possibilidades momentâneas, e que tem a visão do verdadeiro educador, que é aquele que acredita na capacidade humana de avançar, ela é profundamente misericordiosa. Mas misericordiosa não no sentido de perdão, misericordiosa no sentido de amor, de puro amor. Essa justiça divina, no meu entendimento, né? Mas nós temos que nos libertar daqueles conceitos, daquela literalidade da nossa formação judaico-cristã, que está impregnada e que é tão difícil a gente se libertar, né? Que é tão difícil a gente se libertar. Já na época do Bezerra, aquela disputa Bezerra de Menezes, Afonso Ângelo e Torteroli, no início do século passado, há uma mensagem que parece que é atribuída à esposa, à mulher do Torteroli, que dizia que Deus não pune, Deus não perdoa. E isso criou uma celeuma danada, né? Porque, na verdade, essa questão de julgamento externo, seja do que for, seja de Deus ou das próprias leis, é algo a ser repensado, né? Essa questão do perdão, eu não consigo perdoar ninguém. O que eu posso fazer, no máximo, é compreender, né, a atitude, o ato daquela pessoa. Perdoar é uma coisa que vai depender dela, né? Da sua reabilitação interior, a sua renovação interior, a sua reflexão, assumir, digamos assim, a sua responsabilidade e agir de maneira diferente. Eu acho que a coisa está sempre dentro de nós. E essa é a grande contribuição que, me parece, o Paulo Henrique traz desde a sua obra A Revolução Espírita, né? Quando ele traz esse conceito de autonomia e heteronomia. E a gente precisa estar permanentemente, digamos assim, se vigiando para ver se nós não estamos ainda assumindo atitudes heterônomas, né? Em que dependemos de algo externo para nos impulsionar, para nos orientar, enfim. Eu acho que essa é uma reflexão que cabe a gente ir aprofundando cada vez mais no meio espírita, sobre a nossa autonomia. Obrigado. A Vivi queria falar uma coisa, né, Vivi? Sim, não, eu ia falar nessa questão de Deus,
na própria obra do Kardec, ele cita muito Deus. Eu, inclusive, costumo brincar lá no grupo, né? Vamos tirar Deus, vamos deixar Deus lá quietinho, no cantinho dele, vamos se ater à parte moral, que as obras do Kardec são muito ricas. Para mim, a maior riqueza é todo do ensinamento moral. E eu acho que aí sim tu faz esse processo que o Donarson falou, desse espiritismo mais atual, no caso de agora. Por exemplo, na Gênese, tem parte quando ele fala em provas e expiações, tem coisas que tu tem que fazer uma leitura e deixar essa religiosidade de lado e adequar para agora. E aí sim se torna rica, né, a obra do Kardec. Eu ia dizer exatamente isso, complementando o que a gente estava falando, que o Salomão falou e que o Leonardo perguntou. Quando eu fui ler o capítulo 8 da Gênese original, né, dessa que está... O capítulo 8 está inteirinho no livro que foi lançado agora do Nem Céu Nem Inferno. Ele está ali. Então, falando sobre a justiça divina, eu lendo, e eu li assim, mas isso aqui está religioso, né? Isso aqui tá bem católico, bem de religião. Aí eu me dei conta. O velho esquema de me pegar na literalidade do que está posto ali. E a incapacidade de ir um pouquinho além. Então, só vou ler um trechinho aqui para vocês verem. É no item 7 do capítulo 8, do livro esse do Céu e Inferno. Abrir aspas. A justiça de Deus é infinita. É mantida, olhem só. É mantida. Página. É na 427. 427. 427. Vou repetir. A justiça de Deus é infinita. É mantida uma conta rigorosa de bem e de mal. Isso nos remonta a um tribunal que está lá, né, escrevendo. Aí ele continua. Nada se perde, nenhuma única má ação, um único mau pensamento que não tenha suas consequências fatais. Nenhum único movimento da alma, mesmo o mais singelo mérito, mesmo nos mais perversos, porque é um começo de progresso. Aí vejam esse texto, né? Uma casa espírita tradicional pega isso aqui, né? E vai falar em tribunal, e vai falar num Deus que está lá contabilizando as coisas, né? O que eu pensei, né? Que não se entenda aqui nesse texto uma contabilidade exterior, porque nos outros itens do capítulo 8, ele apresenta a autonomia humana como sendo a nossa consciência o verdadeiro tribunal. Mas se eu pego isso aqui isolado e vou para uma palestra, eu vou dizer que tem alguém lá que contabiliza meu bem e meu mal, né? Então, o que eu acho que é importante é a gente ler tudo e relacionar e pegar a essência, porque o Kardec estava influenciado pela influência religiosa dele e da linguagem da igreja anterior que ele frequentou, né? Então, eu escrevi assim aqui para mim. Não se entenda aqui uma contabilidade exterior de uma, abrir aspas, autoridade julgadora. Realmente, nada se perde daquilo, mas é daquilo que vivemos, daquilo que fazemos e daquilo que executamos, de bem ou de mal. Mas nada se perde para quem? Para eu mesma, para mim mesma, né? Não é para alguém que está contabilizando, né, que vai se perder. Porque se for uma ação boa, eu vou crescer com ela. E se for uma ação onde eu falhei, eu vou ter o desconforto moral, né? Que ele fala e que ele define a expiação como sendo este desconforto que eu sinto pelo mal, pela consciência da falta que eu cometi,
né? E aí eu vou em busca de uma circunstância, de uma oportunidade para eu me modificar. Então, nada se perde realmente, porque tudo nos educa, tudo. Ao errar, o sofrimento moral vem junto, é da lei da justiça, né? É do mecanismo da justiça. Eu achei genial compreender esse raciocínio, né? A justiça divina tem esse mecanismo, que é o gatilho, eu faço bem, volta para mim a sensação do conforto e do prazer do bem praticado. Erro conscientemente, nós estamos falando sempre do erro consciente, né? Aquilo volta para mim, talvez não no exato momento que eu pratiquei, mas volta, acaba voltando, e aí me educa também. Ao acertarmos, o prazer nos acompanha. O mecanismo educativo é o mecanismo educativo da lei da justiça divina. E esse mecanismo está intrínseco na lei do progresso, a que todos estamos submetidos. Como é que eu progrido? Olho para a minha vida e vejo em que coisas eu progredi. Naquilo, o que me marcou foi aquilo que o bem que eu fiz e que me educou, me solidificou, e também as faltas, mas aquilo volta como uma lembrança feliz, porque ela me ajudou a melhorar, a mudar, né? Então, tudo que fazemos nos atinge, e é por isso que o Kardec fala lá no item 7 que eu acabei de ler. Nada se perde, mas da forma como está escrita, parece que há mesmo um tribunal, né? Uma escrita. Estão pesando lá as coisinhas que eu fiz. Eu posso fazer uma provocação, hein? Fala. A gente poderia dizer que eu sou ateu em relação a Alá, eu sou ateu em relação a Jeová, eu sou ateu ao Deus de muitas religiões. Eu seria ateu em relação ao Deus cristão? Aquele Deus das religiões, estou falando das religiões cristãs, aquele Deus que é tipificado antropomorficamente, julgador, vingativo, né, que recompensa e que castiga, eu me sentiria muito à vontade de ser ateia a esse Deus. Eu não quero esse Deus. Eu quero aquele Deus que está aqui dentro e que me ajuda a progredir, né? E que pela lei da justiça, pelo mecanismo da justiça, né, que funciona aqui dentro, pelo ensaio e o erro, e o que eu aprendo do meu ensaio e do meu erro, né, é a justiça e a lei do progresso acontecendo dentro de mim, né? Esse Deus eu não sou ateia, mas aquele, se ainda ele é aceito assim, eu não sei se hoje ele continua assim, porque eu deixei de ser católica já faz muito tempo, mas se ele ainda continuar sendo daquele jeito, eu faço questão de ser ateia desse Deus, se é que você pode. Deus, tenho certeza que não mudou, agora nós temos mudado bastante, né? Eu estava me lembrando agora que o Regis Debray, ele escreveu um livro, Deus, um Itinerário. E ali ele diz que... E coisa que eu me lembro também de quando eu comecei a assistir aulas de religião lá no colégio, que o cristianismo era monoteísta, e daí o grande valor, a especialidade do cristianismo de não ser politeísta, como eram os romanos, como era a maioria das civilizações antigas. E deuses muito parecidos com humanos, muito cheios de defeitos, cheios de ciúmes e coisa e tal. Então, o Regis Debray, ele comenta, é interessante, quando pegasse Roma, por exemplo, era uma sociedade politeísta, onde, para cada problema que tinha, dependendo do problema, se era um problema de amor, se era de dinheiro, se era alguma coisa assim, assado, ele tinha um deus específico a quem ele sacrificava alguma coisa, comerciava com aquele Deus, na verdade, para conseguir melhorar
as coisas para o seu lado. Só que quando entrou o monoteísmo, ele lembra os judeus, que sacrificavam carneiros, e hoje em dia se faz prece, se faz reza, se faz algum tipo de sacrifício também, com promessas, etc. e tal, como se fosse um deus daqueles do tempo do politeísmo. Oi, pessoal. Estão me ouvindo? Sim. Opa, Oi, Medrano. Desculpe que eu cheguei um pouco atrasado, mas eu estou ouvindo com muita atenção essa argumentação, até porque eu tenho que fazer uma live na segunda-feira que vem, lá para a Sociedade Espírita Amor e Caridade de Osório, que me deram o seguinte título: Deus no comando? Muito legal. Né? Deus no comando, esse é uma interrogação, esse é o título da reflexão. Eu ainda quero ser apresentado para esse cara, viu? E realmente, né, hoje é uma expressão muito em voga aí. Não, Deus está no comando e tal. Mas está no leme. Com essa, eu até me valho aí da provocação do Donarço, que diz assim: vem cá, eu posso me dizer ateu com relação ao Deus dos judeus, posso me dizer ateu com relação ao Deus lá dos antigos egípcios, né? E eu posso me dizer ateu dos deuses dos cristãos. Eu estou me dizendo ateu, hoje eu me declaro ateu, inclusive do Deus dos cristãos. É, né? Verdade. Porque esse conceito de Deus... tem uma frase muito boa, eu gosto muito de repeti-la, do Leon Denis, que diz assim: a ciência, à proporção que se adianta no conhecimento da natureza, tem conseguido fazer recuar a ideia de Deus, mas esta se engrandece recuando. Quer dizer, cada vez nós recuamos mais na compreensão de Deus. Nós entendemos que não podemos compreender Deus. Cada vez que avançamos em conhecimento, nós nos damos conta de que somos muito parcos, somos muito pequenos para entender todo esse conceito de Deus. E é claro que todas as religiões trabalharam com conceitos provisórios, com metáforas. Kardec também trabalhou com metáforas nessa questão de punição, de expiação. Ele trabalhou com metáforas, que cabe a nós agora darmos uma avançada nesse processo de autonomia, nesse processo de melhor conhecimento das leis da natureza. Então, esse é um conceito. O conceito de Deus, ele está constantemente, para quem reflete, para quem não está preso a dogmas, esse conceito de Deus, ele recua na medida em que nós não o compreendemos, mas nós vamos enriquecendo a própria ideia de Deus a partir de conhecimentos novos sobre as leis da natureza. Então, eu dizia assim, eu posso, respondendo à provocação do Donarço, eu particularmente me sinto ateu com relação ao Deus cristão. E o Deus cristão quem é? Ele avançou muito com relação ao Deus judaico. O Deus judaico era vingador, ele mandava matar quem não cresce nele, ele era orgulhoso, ele fez com que o Abrão levasse o filho até a montanha e botasse num monte de lenha para provar a sua fé, e no momento que Abraão ia matá-lo, disse: não precisa, agora eu já entendi que você acredita em mim, então não precisa mais. Quer dizer, o Deus cristão, ele avançou enormemente com relação ao conceito judaico hebraico de Deus. Mas o que ele nos trouxe? A ideia do Deus Pai. Então, ele antropomorfizou ainda mais Deus, né? Agora, cabe a nós desantropomorfizá-lo, né? Cabe a nós agora inseri-lo nas leis da natureza, não como pessoa, mas como inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, mas não como esse Deus que está aí nos
nos vigiando para nos premiar ou nos punir. Mas eu quero cumprimentar o grupo aí pelas belíssimas reflexões que me ajudam nessa complicada questão que os amigos lá de Osório me impuseram, me deram esse título para a palestra de segunda-feira. Deus no comando? Será que Deus está no comando? Com toda essa pandemia que está aí? O que tu falaste no início, André? Sim? Só para complementar, eu acho que o próprio Kardec deu uma pista. Ele, no Livro dos Espíritos, muito pouco ele fala de Deus diretamente, né? Muito pouco. E eu estava pensando aqui, se a gente pegasse essa curiosidade, esse desejo de conhecimento da divindade, que é tão grande em todos, se a gente pegasse essa energia e puxasse para o autoconhecimento, eu acho que nós teríamos um muito melhor emprego do tempo, porque para o Espiritismo, né, é importantíssimo o autoconhecimento para poder progredir, se aceitar, se ver como se é, para poder progredir. Né? E é mais fácil chegar, bem mais fácil, né? Descobrir pistas do meu funcionamento psíquico, do meu funcionamento psicoemocional, do meu funcionamento relacional na família e nos grupos. Eu tenho um rico material de autoconhecimento. E é um belo emprego do tempo, porque este é um dos grandes objetivos do Espiritismo. Que sejamos, ao final desta encarnação, um pouquinho melhores. E sem autoconhecimento, isso é inviável, pelo menos na minha opinião. Disse. Eu posso dar um palpite? Eu posso falar como eu penso. Eu, quando faço minha meditação, eu começo assim, Pai Nosso que está em toda a harmonia do universo. Vocês acham que ele fica pensando aqui nessa bolinha azul que está voando aqui no lado, que é a Terra? Ele é muito maior que isso, gente. Ele é muito superior a isso. Então, eu acho assim que... É a minha opinião, desculpe, né? Não tenho... Mas eu acho realmente que Deus está muito acima disso. E não vai pensar em nossos pecadinhos do dia a dia. Isso fica para outra ideia, mas jamais em Deus. Não sei se eu estou errado, desculpe a minha intromissão. Ô, Dagmar, segundo os estudos que nós temos feito agora, especialmente com a ajuda do Boberg, né, que nos traz esse Cristo gnóstico, né, que seria Deus em nós, seria essa semente divina em nós. Quando a gente faz uma prece, nós estamos falando com Deus. Se Ele está conosco, Ele está em nós. Então, essa introspecção, essa reflexão, essa meditação que nós façamos é conversar com Deus, metaforicamente. Ele não está lá, distante de nós. Ele está aqui. Somos nós também. Posso entrar? Sim. Posso Deve. Tá, vai, senhora. Olha, por coincidência, essa semana eu comecei a ler um pequeno livro de David Dyer, e justamente ele fala, agora eu até fiquei assim, surpresa, né, de vocês estarem falando bastante sobre Deus, o que é essa divindade, e justamente nesse livrinho aqui, vou mostrar aqui, não sei se dá para ver, tá? Ele fala justamente sobre Deus, a importância de Deus, o que é essa divindade, como ela se comporta, na sua natureza, enfim, né? Tenho só um trechinho aqui, que ele diz assim, só para compreender melhor, quer ver? Deus não se mistura com o pecado e vice-versa. Eles não podem coexistir. A presença de Deus destrói todo o pecado. Não é porque Deus tenha alguma atitude intolerante sobre a fraqueza da espécie humana. Não é porque ele esteja bravo por um pouco de pecado ou não.
não é sempre, não é porque ele não seja compreensivo ou não se simpatize com nossas falhas humanas. É simplesmente um fato, um resultado de quem é Deus, nosso Criador. É a intensa santidade que define sua natureza, seu maravilhoso e ilimitado poder. Quer dizer que definir Deus, nós como assim humanos, a gente não tem condições. E depois um outro trechinho aqui do livro, que agora eu até marquei aqui de emergência, ele diz assim: Deus é sua própria essência. Ele simplesmente é o que é. Ele é o Criador, ele é. Ele existe porque ele é. Então fica muito difícil a gente definir o que é Deus. Então a gente está debatendo, falando, mas assim, na nossa certeza humana, a gente não pode ter, porque Deus é infinito. Ele pertence a todas as coisas. Então ele é o Criador de tudo. Então fica difícil, né? É como simplesmente aqui, ele simplesmente é o que ele é. E ponto, né? E ponto final. Eu só queria fazer essa colocação porque eu achei interessante se tratar e eu justamente ler isso, né? Essa semana. Obrigadinho. Queria fazer um complemento, então, Aurora. Você falou o nome hebraico de Deus vem do R-E, né? Eu sou o que sou, em hebraico. Verdade, então, daí que vem o tetragrama lá das 4 letras do nome de Deus, vem do R-E. Eu sou o que sou. Então, ele é o que é. Então, já é um pouquinho mais antigo. Interessante também. Ele mesmo, ele é. Ele existe, ele é. Eu vou te indicar esse livro aqui, do Rudolf Otto, O Sagrado. Tá. Ele pega justamente essa questão do irracional na nossa busca pela divindade que a gente não consegue definir. Então, isso já complementando também com o que o pessoal falou antes, do Jeová, ou de todos esses deuses menores, vamos dizer assim, são as tentativas humanas de delimitar. Então, essas nossas tentativas de delimitar o que é ilimitado acaba gerando essas compreensões de Deus que vão mudando ao longo dos tempos. A questão do Jeová também tem aquilo. Se for ler lá a Bíblia hebraica, no começo dela, tu tem um Deus clânico, que é um Deus do clã, que é um Deus da família, que é um Deus local, até ali por volta do ano 500, quando tem o exílio deles na Babilônia, que eles têm contato com o masdaísmo, com a questão do Deus da luz, do Deus das trevas, com a questão do Anu. Então, Jeová ganha uma nova perspectiva a partir dos anos 530, 540. Ele deixa de ser um Deus familiar, clânico daquele grupo e se torna mais a questão do Deus universal. Então, daí a gente tem uma coisa de um monoteísmo hebraico que não existia antes. Outra coisa, a gente costuma falar muito das tradições, tanto a grega como a romana ou as africanas, como sendo politeístas pela quantidade de deuses que elas apresentam. Mas tanto os gregos, na sua personificação, eles já tinham aquela noção que eles chamavam de numen, ou de logos, que era aquela razão, como é que eu vou dizer? Era uma razão organizadora do universo, que estaria acima, então, da questão dos deuses. A mesma coisa na África. Quando a gente vai estudar as religiões de matriz africana, a gente vai, tem esse monte de orixá, a gente tende a considerar eles como sendo politeístas pela quantidade de orixás que aparecem. Mas, na verdade, eles são monoteístas. Ele vem essa questão no Olorum, que é o Deus maior, né? Estaria inacessível, que estaria bem próximo até da concepção deísta, porque ele está além da compreensão humana, enquanto que os orixás são as representações das energias da natureza personificadas nas divindades. Mas, então, existe também um monoteísmo. É difícil falar também na África já é mais nítido. Na Grécia é complicado falar num monoteísmo grego, mas quando a gente pega o estudo da filosofia grega na questão do logos, que depois é abraçado pelo cristianismo nascente, já existe uma centelha de um pensamento monoteísta ali por trás daquilo. Beto, eu podia completar um comentário rapidinho sobre o shintoísmo? Pode, claro. Não, tu fazer um comentário, tu é um especialista. Oriental? Não, pensei que tu ia fazer. É porque é muito diferente, né? A minha área de estudo ali está no universo
África e Oriente Próximo. Quando eu chego no extremo, é muito limitado o meu conhecimento do shintoísmo, porque aí é muito diferente, né? A própria noção de desencarnação, de continuação, existe a noção da continuação após a sobrevivência do espírito, mas é muito diferente essa noção de continuidade. E lá a gente tem uma questão de karma, né? Bem nítida, incluída naquela cultura. Reto, a gente, de uma certa forma, não poderia considerar também o cristianismo como politeísta, na medida em que divide Deus em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, especialmente o catolicismo. O catolicismo com seus santos para cada coisa. O Santo Antônio para ajudar a casar, o Santo não sei o quê para ajudar a encontrar coisas perdidas. E assim, especialmente quando a gente faz do santo intercessores. Nós não conseguimos chegar a Deus, mas tem um deusinho um pouquinho menor ali, mas que tem acesso àquele Deus maior e que pode nos ajudar. Então, existe a Nossa Senhora medianeira de todas as graças, né? Então, a gente não tem condições de chegar àquele Deus que está muito lá acima, então a gente vai naquele Deus um pouquinho menor, que seria, no caso, a Maria, e pede a ela para ela, em nosso nome, rogar a Deus, interceder a Deus para que obtenhamos determinado favor. Então, isso também não representaria uma certa forma de politeísmo no cristianismo? Eu acho que é disso que ia falar. Eu acho que na Trindade, sim. Nos santos já é outra coisa. Mas na Trindade, então, do Deus, porque mesmo com os santos, a gente continua mantendo a ideia de um Deus superior, né? Seria o monoteísmo, parecido com a África, ali, com a questão dos orixás. Mas, quando a gente pega e divide Deus na Trindade, sim, foi o ponto, na verdade, ali no começo do cristianismo, o ponto de combate, né? Porque eles estavam transformando Jesus em Deus. Ele deixou de ser um profeta para se tornar uma pessoa da divindade. Então, aquilo de tu pegar o Deus único hebraico, o Deus único, e dividir ele em 3 foi muito complicado. Foi uma ruptura muito, muito violenta ali naquela época do pensamento. Então, ali, sim, eu considero sim, o catolicismo nesse ponto, o cristianismo nesse ponto, o cristianismo trinitário, né? A gente tem setores do cristianismo que não são trinitários. Então, o cristianismo trinitário, sim, eu vejo uma questão do politeísmo dele. A Dirce quer complementar também. Só que eles foram vivos, Beto. Eles ressalvaram 3 pessoas num só Deus. Está lá no catecismo. São 3 pessoas num Deus só. Dá para ver a articulação que a religião fez, né, conforme seus próprios interesses. Eles precisavam apresentar Jesus como Deus, né? Então, foi um jeito que deram, né? E precisavam falar do Espírito. Então, eles deram um jeito, articularam. E aí eu estava pensando, né? As religiões, elas definem Deus conforme seus interesses secundários. E não só seus interesses secundários, como a favor dos seus usos de poder. Né? Isso, para mim, não foi articulação, foi artimanha. Articulação é uma palavra menos, entre aspas, pecaminosa, né? Com um segundo sentido. Porque assim, você pensa... que nem a gente estava falando com o Boberg um dia desse, a gente pega o cristianismo saindo ali do Oriente Próximo, chegando no universo grego, precisava ter a figura do semideus, né? Então Jesus não podia ser só um profeta, ele tinha que ser filho da divindade. A exemplo dos semideuses gregos era mais palatável. Então, quando chega em Roma, que tem aquela junção com o mitraísmo, Deus solar, aquela coisa, então ele já não pode ser só filho, ele tem que ser Deus também. Ele tem que ter a consubstancialidade, a mesma substância de Deus, três pessoas em um só Deus. A questão da mariolatria já é mais complexa ainda, porque em todas essas tradições a gente vai ter a figura da deusa mãe, sabe? Com nomes diferentes, Isis, Ishtar, enfim, né? Demeter, e por aí vai. Sempre vai existir a figura da deusa mãe, o materno, né? O feminino, a deusa tríplice, enfim, então tinha que ser adaptado de alguma forma. O próprio ritual de Páscoa que a gente tem hoje,
né, dando ovos e Páscoa. Pelo amor de Deus, era a deusa da fertilidade. Foi um ritual de fertilidade que foi adaptado ao ritual cristão. Então, a gente dá ovos de Páscoa hoje em lembrança do ritual de fertilidade feminino. Quanto mais deuses, quanto mais santos, maior a dependência, né? Porque aí eu vou ter um ser para me atender em N coisas, né? Numa pluralidade de coisas. Eu tive que rir outro dia com a minha moça aqui de casa. Ela disse, eu não sou católica, mas eu sou devota de Maria. Eu sou devota de Maria, né? Isso está muito forte no imaginário popular. Muito, muito forte. Até quem já não se diz religioso, né? Só para lembrar, Beto, antes de encerrar a reunião, eu quero ouvir a opinião do Renato, né? Boa ideia. Beto, eu achei que faltou uma coisa importante para o objetivo do trabalho de hoje, né? Que está no artigo do Opinião, no texto do Paulo Henrique, quando ele faz duas perguntas. Qual foi o objetivo do desvio doutrinário? Por que houve a adulteração, né, do espiritismo? Qual era o objetivo, né? E por que eles fizeram isso, né? Então, com que intenção eles fizeram isso? E eu acho que quando a gente conversa sobre as adulterações, sobre todo esse processo, é muito interessante ter presente essas duas respostas, né? Esse desejo do Rustang, do Pesi, como era o primeiro nome dele, André Pesani, né? E o Jean-Baptiste Rustang, né? Eles queriam, segundo o Paulo Henrique, falsear as ideias espíritas, a proposta espírita, e aproximá-la dos velhos dogmas religiosos. Essa é a denúncia que o Paulo Henrique faz no artigo dele, né? Com que intenção? Para reforçar a religião, né? Que ele era profundamente religioso, o Rustang, né? E reforçar as ideias dos dogmas, que acabaram impregnando o espiritismo, nas ideias de karma, nas ideias de o Deus que castiga e recompensa, nas ideias de que o homem degenera, que, digamos assim, a não crença na força moral do homem de progredir, que ele sozinho tem autonomia, que ele precisa de uma ajuda externa para isso, e essa ajuda é a religião, são os santos, são os dogmas, é a crença religiosa, né? Então, eu achei importante isso, né? Saber quais foram os principais. Achei interessante que ele não refere o Lemarie, né? Já não pode, né? No artigo. Já cata a nova cronologia, coloca ali as alterações ocorrendo em 69, então o Lemarie ainda não era responsável. Era posterior, né? Ele assume só em 71, são 2 anos depois, após a guerra, na verdade, ele assume. Então ele já não isenta Lemarie dessa parte, pelo menos. Só um adendo. Eu acho que, mesmo que não houvesse a adulteração, era bem provável que o espiritismo se tornasse essa potência religiosa que é no Brasil. Porque o religiosismo brasileiro é uma coisa fortíssima, né? E o espiritismo, inevitavelmente, leva ou tu entra para uma reflexão ou tu segue. E o pessoal achou melhor seguir, né? Acho que é isso. Talvez daqui a 50 anos a gente tenha evoluído e talvez tenhamos avançado nesse nosso percentual de espíritas autônomos, né? Que criam sua própria história, né? Leonardo, eu vou fazer um comentário
só complementando e já puxando um gancho com o que a Dirce falou e com o que o Leonardo falou um pouquinho antes sobre a misericórdia. Tem um autor católico, alguns já conhecem, que é o Frei Boaventura Kloppenberg. Isso. Era bem conhecido lá na década de 50, 60, embaixo com o Herculano Pires. O crítico ferrenho do espiritismo e da maçonaria. Exatamente. Então, ali naquela época antes do Concílio Vaticano II, que hoje a gente existe uma política de ecumenismo e de convivência entre as diferentes tradições. Na época, não, era uma postura combativa, apologética, vou defender a fé. Então, tem um livro, eu consegui uma cópia xerox, porque não se consegue mais comprar esse livro, que é o Livro Negro do Espiritismo. Ele é da década de 50, do Kloppenberg. E que ele faz uma análise. Eu acho muito interessante a análise do Kloppenberg pelo seguinte: ele vai na fonte, ele vai lá, ele vai ler Kardec. Ele faz uma análise tão precisa do movimento espírita já em 1950 que ele poderia estar aqui sentado com nós debatendo tranquilamente, sabe? Então ele pega assim, a questão da misericórdia que o Leonardo falou, é o ponto que ele coloca assim, o espiritismo não pode ser cristão porque não aceita a misericórdia, a graça divina. Então, enquanto nós, tradições cristãs, aceitamos a salvação heterorredentora, que é aquela que Deus estende a mão pela graça e salva pela fé. O espiritismo, na sua vertente, daí ele cita as passagens de Kardec, o espiritismo kardecista é autorredentor, onde o próprio indivíduo é responsável pela sua salvação. E daí ele começa a discorrer. E ele faz essa análise do movimento espírita, inclusive citando Rustang. Agora, o contraponto é a Federação Espírita Brasileira, que segue os ensinamentos de João Batista Rustang, ao ponto de... Ele faz uma crítica muito ferrenha à FEB. Naquela época, a FEB estava proibindo os ubandistas de usarem o termo espírita nos seus centros. Centro espírita de Umbanda. Não, vocês não são espíritas, então vocês não podem usar o termo, porque o termo espírita é nosso. Então, a crítica dele à FEB naquela época é o seguinte: da mesma forma que eles estão dizendo que os seguidores da Umbanda não podem usar o termo espiritismo porque é deles, eu estou dizendo que eles não podem usar o termo cristianismo porque é nosso, pois eles não aceitam a salvação em Cristo pela fé. Então, criticando o espiritismo, ele colocava o espiritismo na sua verdadeira posição. Ele tinha absoluta razão. O espiritismo não é cristão, o espiritismo não tem direito. O espiritismo não tem o direito de se dizer cristão. Mas a característica essencial do cristianismo é a salvação pela fé, pela graça. E nós rejeitamos, a filosofia espírita rejeita cabalmente essa ideia da salvação, né, pela graça. Tá de fora, né? No cristianismo. É essencial, isso é da essencialidade do cristianismo. Então, na medida em que o Boaventura Kloppenberg ele criticava o espiritismo, ele colocava o espiritismo na sua verdadeira feição filosófica e que não é cristã, absolutamente. Roberto, a biblioteca do CCEPA, se eu não me engano, tem um livro do Boaventura, O Espiritismo do Brasil. Eu acho que está entre aqueles livros que eu doei para a biblioteca. Eu não fiz a revisão desses ainda. Eu tenho cópia dele, mas eu não cheguei a ver na biblioteca. Agora, Medran, assim, uma coisa que eu achei interessante na leitura do Kloppenberg, diferente de aquele outro padre que era contra o paranormal, aquele, morreu há pouco. Gente, é recente. Era o Quevedo. Eu vi o Quevedo falar, o Quevedo fala do espiritismo, mas é sem base, tem coisas que ele está falando ali que é diferente do que está escrito na obra de Kardec. Então ele está falando por achismo, pelo que ele ouviu falar, pela cultura popular, etc. O Kloppenberg não, ele vai lá, ele cita o texto, ele vai no texto, ele lê e ele refuta as teses, não pode, enfim, mas ele vai no texto de Kardec, ele lê. Isso eu acho uma diferença muito interessante. Uma leitura bem... O Kloppenberg conhecia muito bem Kardec, né? Conhecia muito bem Kardec. Mais do que muito é a batalha da fé contra a razão, e ele ficava com a fé. Se nós cristãos ficamos com a fé, com a revelação, né? E a proposta de Kardec, não. A proposta de Kardec é uma proposta racional. Ela não é religiosa e muito menos cristã, ele dizia.
E com razão. Mesmo para os protestantes, eu não vou lembrar das 5 agora, mas tem aquelas 5 solas do Lutero, eu lembro das 3, sola fide, sola gratia, sola escritura, solo Cristo, tem uma quinta que eu não vou lembrar, que fugiu dos protestantes. Então, a primeira, somente a fé, somente a escritura na interpretação literal, somente a graça divina, somente Jesus Cristo, é o único caminho. Tem uma quinta que eu não me lembro. Mas, enfim, é esse o caminho, tanto que une o protestante e o católico, nesse ecumenismo, que o espiritismo hoje, pelo menos o espiritismo febiano, ele se insere hoje nos conselhos interreligiosos, tá? Nos conselhos de diálogo interreligioso, existe o representante da federação, mas ele entra meio como o patinho feio da história, ali no diálogo cristão, justamente por essas diferenças que são muito grandes. Aquela frase de que o espiritismo é a terceira revelação foi desastrosa, né, cara? Acho que, Beto, aquela preocupação que aparece no texto da opinião, né, do Paulo, em resgatar, ele diz que, abrindo aspas, o céu e o inferno, escondido por 150 anos, traz outra visão e se coloca contrariamente à heteronomia, alimentada pelos dogmas religiosos. E aí ele aponta tudo que a adulteração trouxe como, digamos assim, princípios espíritas e que não tem nada a ver com o pensamento de Kardec, né? Então, acho que essa é uma ideia importante para motivar as pessoas a lerem a Gênese original, embora tenha que se ler com aquilo que eu falei antes, né? Com o distanciamento da literalidade do que está escrito, com todo o embasamento que a gente já tem do pensamento laico, a gente tem que usar esse aparato para buscar essa essencialidade não heterônima em Kardec, né? Porque mesmo na original, lendo o texto, a gente percebe nitidamente pelas palavras que usa, né, para descrever a autonomia, para descrever que a evolução e, entre aspas, salvação não é externa, mas é interna, é uma ação do sujeito, né, da pessoa, né? Ele usa muito expressões ligadas ao pensamento religioso. E a gente tem que saber pegar a essência, né, do pensamento, que é maravilhosa. E a autonomia está toda ali, né? E que é a base. Acho que foi uma preocupação no texto que eu senti. É uma preocupação muito grande do Paulo, né? A gente nota. E, por um lado, num primeiro momento, restabelecer a leitura do texto original de Kardec, né? Então, das interpretações do texto. Ele é bem ferrenho nesse ponto, tanto no artigo que ele escreveu, como nas 2 últimas obras dele, tanto na Autonomia, como Revolução Espírita também, né? O próprio texto, Revolução Espírita, o título dele, né? Então, é uma preocupação que a gente nota, até falando com ele, né? Principalmente a gente nota como é que eu vou dizer, é um posicionamento quase combativo, né? Ele tem de levantar a bandeira de Kardec e Kardec, vamos ler Kardec. E o outro, que eu acho um pouquinho mais difícil, ele lá em São Paulo, ele tem o grupo mediúnico dele, né? Que eles se reúnem, mas isso de colocar de novo em prática o método de Kardec é algo que é bem complicado. Precisaria de um esforço coletivo muito grande das muitas sociedades, enfim, é complicado. O capítulo 8... desculpa, fala, Vivi. Não, eu queria saber se o Beto sabe se tem alguma previsão para o lançamento do Céu e o Inferno corrigido, sem as adulterações. Não cheguei a entrar no site da Boa Nova para dar uma olhada. A gente pode mandar mensagem depois para... Como é que é o nome da menina? Site, eu perguntei se tu nos bastidores tivesse... Não fiquei sabendo de nada nesse sentido. Eu até comentei com a Dirce, eu não me lembro, com alguém comentei na semana passada, a FEB lançou uma edição comemorativa, né, mas está esgotada já, da primeira edição, com o prefácio, a tradução do Evandro Noleto. Foi uma daquelas, tipo, tiragem de 100 exemplares, 200 exemplares especial, edição especial. Como quem comprou, quem não comprou, fica
não compra mais. Mas eu acho que... No capítulo 8, ele faz um resumo das leis morais, né? E vale a pena ler. Embora ele tenha como é que se diz? A característica do pedagogo, né? Que é a repetição. E às vezes a leitura fica um pouco enfadonha, porque a ideia no item seguinte já estava ali no anterior, mas parece que ele tem uma necessidade de reforçar tanto aquilo ali que ele escreve ele vai e volta, né? Vai e volta, ligando e conectando as leis entre si, né? Mas ele faz um belo resumo da ética espírita no capítulo 8, né? A gente retirar dali a ética espírita e os pressupostos que diferenciam o espiritismo, pelo menos das religiões, né, tradicionais. Ali está bem visível de ver no capítulo 8. Isso tem um trabalho, eu vou encaminhar para o grupo depois ali, é uma tese de mestrado lá da Universidade de Juiz de Fora, que é a mesma universidade que agora encampou o projeto Cartas de Kardec, né, faltou recursos na FEAL, então eles fizeram essa parceria com a Universidade Federal. Então, é a tese de mestrado do professor Marcelo Guão, que ele faz também, está dentro dessa linha de resgate do pensamento kardeciano, dos textos de Kardec, só que ele vai um pouquinho mais além. Na biografia, ele resgata o Kardec, né, na verdade, daí Hippolyte Léon Denisard, né, o professor Rivail, o pedagogo Rivail. Então, tem textos ali de 1828 de Kardec, colocando a sua posição, claro, 1828. Então, por exemplo, ele contra a utilização da vara nas escolas, né, o castigo físico. Como é que vocês querem ensinar benevolência para as crianças batendo nelas? Elas não vão ensinar a aprender benevolência assim, vão aprender a ser cruéis. Outros textos dele falando do ensino misto, na época era uma coisa impensável. Então, eu estou falando, a mente desse homem, lá no começo do século XIX, na verdade, ali ele ainda é um jovem, devia estar com seus 27 anos, é isso? 25 anos, por aí. Que o ensino tinha que ser misto, que as meninas também tinham que ter acesso à educação, que as escolas tinham que ser públicas, que o pedagogo tinha que ser formado, assim como um advogado, um médico estudam para exercer essas profissões, quem vai ser professor também tem que ser formado especificamente para ser professor, e deveria ser uma preocupação do Estado nessa formação dos professores constante para ter um ensino de qualidade. E eu fiquei vendo, nossa, 1828, gente. Claro, isso é herança pestalozziana, né? Já vem lá de Rousseau também, do Emílio, mas é uma coisa que hoje, a gente está em século XXI e a gente ainda está batendo na mesma tecla, né? E a coisa continua. Agora se bate de outra forma, né? Se bate verbalmente, se usa termos para os alunos que desconsideram, né? Eu estou falando que acontece, não que todos sejam assim, mas que acontece muito. Dirce, o Salomão tinha pedido para ouvir o Renato, nosso convidado, indicado pelo ECK, pelo Marcelo Henrique. Renato, aí, o que você achou da reunião? A gente está se encaminhando para o final já. A palavra contigo. Faz uma crítica, Renato. Estou gostando muito da reunião. Bem diferente do que a gente está acostumado, né, nas reuniões dos centros espíritas tradicionais. Estou achando muito bacana. Eu acho que de Jesus, de ser cristão no espiritismo, acho que o Kardec nunca quis ser cristão. Ele colocou a moral de Jesus. Estamos escutando? Sim. Botar a moral de Jesus, né? No espiritismo, mas nunca teve a intenção de tornar o espiritismo cristão, né? Mas sim de usar a moral de Jesus. Nesse ponto, acho que ele foi bem claro nisso aí. E então, quem lê Kardec consegue interpretar bem, né, a racionalidade dele, a parte que ele coloca de sempre procurar a ciência, né, levar sempre a ciência em consideração. Até que esse ponto foi bem tranquilo e foi bem claro nisso. Acho que não ficou nenhuma dúvida nas obras dele. Mas estou gostando muito da reunião, parabéns à turma aí, sensacional. Que a Renata está ouvindo também, não sei se ela quer falar alguma coisa, comentar. Fica à vontade, o microfone é aberto. Eu gostei muito também da reunião, foi bem boa.
Beto, Diga, Salomão. Inspirado na presença, né, muito gratificante para nós, do Renato e da Renata, eu queria fazer uma proposta. Já que esses nossos estudos, essas nossas reuniões têm sido com o objetivo de avaliar, de aprofundar, de analisar, enfim, textos de opinião, nós poderíamos ampliar esse estudo convidando outros assinantes da opinião, porque nós temos contato com muitos companheiros, eu pessoalmente tenho até os telefones deles, ou se não os e-mails, de companheiros que são assinantes da opinião e que poderiam ter acesso também a essa nossa reunião. É uma ideia que eu deixo para ser analisada. Né? Olha, Salomão, como a gente está usando a conta CEPA, que não tem limite de público, eu acredito, pelo que eu vi de outros grupos, assim, quando a gente chega a por exemplo, mais de 20 pessoas na sala, a gente tem que começar a ter alguns cuidados, como as pessoas começarem a desligar o vídeo, você não começa a pesar as conexões. Mas no planejamento que a gente fez agora para 2021, nas bimestrais, a gente pode abrir, inclusive transmitindo pelo Facebook. Eu acho que é uma boa ideia a gente fazer essa chamada para mais participantes. E saudar a Tereza, né, que entrou depois. Eu não vi que a Tereza entrou. A Tereza entrou. Ela tá lá no cantinho do meu celular. Oi, Tereza. Pô, achei interessante. Porque teu vídeo... Eu entrei desde o início, mas a minha internet aqui não anda boa há bastante tempo. E eu saio, vai e volta. Agora parece que ela deu uma estacionada. Mas eu estava desde o início. Eu entrei às 3h05. Maravilha. Renato, queria falar, Renato? Interessante a divulgação do SEBA, porque é pouco conhecido, eu fiquei conhecendo através do Paulo do Henrique, né? Lá do Rio de Janeiro, eu fiquei conhecendo por ele. Eu daqui, né, não sabia da existência de vocês. Então, acho que é importante aumentar a divulgação, para as pessoas saberem que tem esse viés espírita realmente mais kardecista, que vai pelas obras de Kardec, sem esse egregismo, sem essa, né, tendência católica, que está tão, né, dentro do espiritismo. Então, que o pessoal saiba que tem essa veia espírita realmente mais pura. Isso é importante. Eu acho que tem que ter uma divulgação, sim, e pessoas estão procurando por isso, pessoas estão querendo isso. Eu acho que isso aí, olha, tem muita gente que às vezes não quer o espiritismo pela maneira como ele é abordado, né? Que se receia um pouco o espiritismo pela maneira que ainda é colocado pela FEB, e que muitos, maioria dos centros espíritas são filiados, seguem a cartilha e a regra, né, ali deles, né? Renato, quando tu precisares de livro, a nossa livraria é toda voltada para esse segmento laico, livre, pensador. A nossa literatura é bem legal. Quando precisar de alguma coisa, estamos à disposição. Só temos que esperar que essa vacinação melhore, né, que aumente essa vacinação, para que a gente, de repente, até o fim do ano, a gente consiga ter, né, mais pessoas vacinadas, para a gente consiga conseguir se reunir pessoalmente, ter, né, reuniões presenciais. Até lá, a gente vai ter que ficar assim, meio à distância, né? Infelizmente, mas é necessário que a gente, nesse momento, se mantenha esse distanciamento, é muito importante. Com certeza. Então, minutos finais, Dirce, você poderia fazer, ou o Salomão, fazer palavras finais de encerramento do encontro? Não, se antes... Pode falar, Salomão. Não, é com a presidenta. Não, antes de fazer... Olha, ex-presidentes têm mais força, hein, do que a atual, né, Beto? Tá cheio aí, né, cara? A reunião tá cheio de ex-presidente. Tá cheio de ex-presidente aí, né? Não, eu só queria perguntar se dos que estão conosco gostariam de dar também uma palavrinha sobre o encontro, ou dizer mais alguma coisa, como sentiram à tarde. Tá às ordens, antes de eu fazer a minha palavra. Não, muito, eu vou dizer então, Dirce, eu aprendo muito com vocês, eu fico assim,
Não vejo a hora de chegar esse momento, né? Eu aprendo bastante com vocês. Eu fico aqui silenciosa, mas estou assimilando, né? Mas muito bom, sim. Muito bom esses encontros. Muito bom. E tu tem que retirar a tua coleção Revista Espírita, criatura. Tá lá no CC para te esperando, tá? Quando eu voltar a Porto Alegre, eu vou lá. Já deu para ver que já deu para ver que a nossa diretora da livraria é atuante. Felizmente, eu gostaria de deixar um pensamento. Felizmente. Eu gostaria de deixar um pensamento que eu vi de um livro do Edgar Morin, que eu estou lendo, que ele diz que, mais ou menos assim, a cada passo que nós nos aprofundamos no conhecimento, proporcionalmente aumenta a nossa ignorância. Para nós que somos estudiosos, isso é um incentivo, né? A consciência dela, né, Leonardo? A consciência dela. É verdade. Sei que nada sei. E mais dúvida, aumentam as dúvidas. Não, mais crítico ficamos. Isso aí. Mais alguém gostaria de falar? Queria perguntar qual é a periodicidade dos nossos encontros. Certo. Ele quer saber da... Agora, bom, dia 15 de março vão retornar os grupos de WhatsApp e aqui pelo Zoom, né? Pelo Zoom, por enquanto, a gente vai ter o horário da terça de noite, das 19 às 21. E nas quartas-feiras de tarde, também das 15 às 17, né, Dirce? 16 horas. Uma hora. Isso pelo WhatsApp, né? São grupos de estudo de obras específicas, Renato. Tem um grupo que dois grupos estão estudando a Gênese e um grupo está estudando o Livro dos Espíritos, que é o grupo do Beto pelo Zoom nas terças-feiras, né? Mas sempre abertos, né? Fora isso da programação, né? Começando por março, a cada 2 meses, encontros abertos de bimestrais, de integração e de debates de temas de opinião. Agora a gente teve uma sugestão do Salomão, vamos ver de colocar em prática, de ampliar o público participante. Mas eu mando para ti daí por WhatsApp também, os horários direitinho, ver qual das temáticas que te interessa, para ver qual grupo, de repente, vai se encaixar. E seria interessante, tu tem o e-mail dele, Beto? Não, WhatsApp. Mas a gente... o WhatsApp já resolve, né? Então tá, eu só, no início eu disse, né, do quanto a presença de todos é preciosa para nós, não só para a gente aprofundar juntos, enriquecer o nosso estudo juntos, mas também para reforçar, para solidificar cada vez mais os nossos vínculos, né, relacionais, os nossos vínculos afetivos, nesse tempo tão cruel de isolamento social que nos tirou a riqueza do encontro presencial, né? Então, essas oportunidades são ricas para a gente olhar os semblantes, ver o sorriso, matar saudades, né? Dagmar, eu fiquei muito feliz de te ver, né? Fazia tempo, mas estava sem imagem, eu pedi para ela abrir a imagem, porque eu acho que isso é importante, isso é que nos mantém como grupo, né? Então, da minha parte, eu agradeço a presença de todos, né, vocês, e passo a palavra para o coordenador do encontro para dar o fechamento. Então, eu só queria dizer só um minutinho. Vai lá. Eu só queria dizer que eu estou com uma neta que está com vírus também já, mas está em casa, não precisou se internar, e gostei muito do trabalho hoje, adorei. Pode me chamar sempre. Tchau. Tchau, Dagmar. Beto? Aí, pessoal, então encerramos o nosso último encontro de férias. E a partir, então, daqui a 2 semanas, retornamos à programação normal de encontros, né? Como a gente falou no início, a partir da semana que vem, a gente tem 2 semanas intensas agora aí de atividades administrativas, estatutárias do CCEPA. Então, a gente vai ter já na próxima quarta a nossa reunião de diretoria, depois na outra já tem uma assembleia.
Então, vão ser 2 semanas bem corridas, aí, de bastante atividades de relatório, de planejamento para o ano de 2021. Agradecer a presença de vocês todos nessa reunião de hoje, nas reuniões passadas também, nesse apoio, esse esforço de férias que nós fizemos. E desejar a todos um ótimo final de semana aí, até a semana que vem. Obrigada pela companhia. Obrigada pela companhia. Tchau, tchau. Tchau. Tchau para todos. Tchau para todos. Tchau, tchau. Pessoal, até a próxima.